no período do caos aéreo no Brasil tivemos muitos acidentes, mas o último que eu tenho lembrança é esse de 2007. Isso caracteriza uma fiscalização mais firme. Ah, cara, é muito difícil acontecer acidente com aviação, né? Acho que o É. último significativo deve ter sido o da Gol com o Legacy lá e o. Não, e o- teve agora o da Voipaz, né? Ah, da Voipaz, é verdade, verdade. É. Então, no caos aéreo, houve dois acidentes importantes, né? Uhum. Foi esse da TAM e um ano antes teve o da Gol, o 907, aquele do Legacy, Do Legacy, que colidiu no você ar, tava, né? que colidiu É. no ar. E nenhum desses dois casos foi problema de fiscalização, na verdade. No do Legacy, teve um problema ali, são vários fatores que contribuíram, né? Mas teve um problema de controle de tráfego aéreo, que foi complicado, que colocou as duas aeronaves numa, numa rota de colisão, né? E esse no da Latam, aí teve aí um problema de treinamento, um problema de projeto também. Nesse caso até houve um fator material, né? Relacionado, que foi problema de projeto, da questão de não haver um alarme para as manetes não estarem no mesmo ponto, teve um problema de treinamento também, né? Sim. E na série também fala daquele de 97, que foi o Fokker 100 que caiu ali no Foi Jabaquara, né? 96, 96, Aquele 96. foi fator material. Que É. foi o O cabo, o reverso que reverso, né? abriu em voo, Caramba, cara. né? Por uma infeliz coincidência, nos dois acidentes da TAM foram relacionados a reverso, né? Os dois teve questão do reverso aí envolvida. No segundo, o reverso não foi o fator preponderante, mas tinha lá um reverso pinado, né? Que não estava operando. E hoje o sistema, ele é igual àquele? Eu digo de cabeamento, pros reversos? Você Igual está era do falando Fokker do 100. acidente do Fokker 100? Isso, é, do Fokker 100. Então, eu não sei exatamente o que é que mudou no projeto, mas houve alterações no projeto. Aquele acidente, ele era entendido como um acidente impossível pelo fabricante, né? Impossível. Impossível de acontecer. Caramba. O fabricante entendia que o reverso jamais iria ser aberto em voo. Tanto é que não tinha nenhum procedimento para que levasse isso como uma possibilidade. E os pilotos, coitados, eles morreram provavelmente sem saber que era um reverso abrindo em voo. Não existia essa possibilidade. Você não tem o espelho retrovisor para olhar o reverso abrindo, né? E eu lembro que eles brigaram muito com a alavanca para É. tentar reposicionar ela, né? Colocando toda a força ali. Pois é, se eles não fizessem nada, provavelmente o acidente não ocorreria. Caramba. Mas como eles não sabiam que era um problema de reverso, eles ficaram brigando ali com a manete até o final. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E acho que é a pior sensação, porque, cara, imagina o cara ter a sensação do avião caindo ali E você não ter o que não fazer, ter o que você nem fazer. identificar qual que é o problema. Me imagino a situação daqueles pilotos, cara. Os caras, eles não sabiam o que aconteceu, o que estava acontecendo. Eu comento muito, Raul, que num acidente, acho que a pior sensação que o cara deve ter é essa, né? É o cara saber que tá acontecendo alguma coisa e não conseguir ter uma ação ali pra, sei lá, talvez até de um afogamento, por exemplo, a mesma sensação de um afogamento. Você sente ali que você vai se dar mal, mas você não consegue controlar. Então aquela sensação dos segundos antes do pior acontecer deve ser horrível, né, cara? Deve ser horrível. Deve ser. Cê- Tomara que eu nunca passe por isso. É isso que eu ia perguntar. Você já passou algum apuro no piloto, assim, Cara, na então, pilotagem? já passei por um apuro. Foi a minha maior lição na aviação. Foi por isso que Caramba, eu me cara. interessei tanto por Segurança. safety e por isso que dentro da área de safety que eu me interesso tanto por cultura de safety, né? Como eu estava te falando, eu sou um cara que teve uma carreira no mercado financeiro antes de entrar para a aviação, né? Então, eu sou um piloto tardio. Eu comecei a voar com 40 anos. Caramba, Né? cara. Então, eu estava fazendo meu treinamento, eu fiz meu treinamento de piloto privado, né? Que é a primeira etapa aí da formação aqui no Aeroclube de São Paulo. Aí, depois, aqui no Aeroclube de São Paulo, a gente só voava com um modelo de avião, que é a linha Cherokee Tupi, que é o mesmo avião quando ele é fabricado nos Estados Unidos pela Piper ou quando ele é fabricado pela Embraer, né, aqui no Brasil. E eu terminei meu curso de piloto privado e falei assim, cara, mas eu não aguento mais voar Cherokee Tupi, quero voar um avião diferente. E comecei a ver
Aí descobri um aeroclube no interior que era um aeroclube que tinha vários modelos de avião diferentes. Falei assim, ah, cara, é lá mesmo que eu Que vou. é o Catarina que você falou, ou não? Não, Ah, era um aeroclube em uhum, uma outra cidade do interior. sim. E aí fui voar lá. Só que naquele aeroclube ele tinha, eu não sei como ele está hoje, né? Espero que ele esteja muito diferente e aposto que sim. Mas naquela época, aquele aeroclube ele tinha uma cultura de segurança que beirava a cultura de insegurança, né? Então, existia ali um certo incentivo a você ter uma operação propositalmente insegura, em ver aquilo como algo muito bacana, né? Então, naquele aeroclube, existia um avião da frota que ele tinha uma característica de queimar aproximadamente 1 litro de óleo por hora, né? Caramba. O que mostra que as condições daquele motor não eram das melhores, né? E um belo dia, mas todo mundo voava naquele avião, inclusive eu, tranquilo, tal. Um belo dia eu ia fazer um voo de instrução, não era um voo de navegação, um voo mais longo. E aí a gente chegou, eu cheguei no aeroclube para voar. E aí o instrutor falou assim, olha, seguinte, a gente vai fazer uma navegação, então vamos esperar o responsável ali pela sala dos insumos ali chegar, porque a gente vai precisar levar uns 3, 4 litros de óleo adicional Cara, vai para completar completando. o óleo tal, para voltar tal. Aí a gente ficou lá, chegou o cara, então a gente pegou o óleo, colocou no avião tal. Aquele avião era muito ruim, ele tinha um desempenho muito fraco. Mas naquele dia ele estava particularmente ruim, né? Aí a gente decolou tal, a gente estava ali ainda na decolagem ali, já uns 800 pés Em quantos de vocês altura. estavam no avião? Quantas pessoas? Duas, eu e o instrutor. Ah, E aí a gente estava ali a 900 pés, dá mais ou menos uns 300 metros de altura, e o avião começou a falhar. O motor começou a falhar, tal, uhum. começou a trepidar muito, Cara, cara. e aquele negócio começou a tossir. Eu falei assim, cara, vamos voltar, não vamos, vamos pousar em frente, vamos voltar. Ali começou a primeira falha, que o checklist ele falava para você que até 900 pés você deveria pousar em frente. A gente estava a 800, porém, a gente estava numa altura que a gente começou a discutir se precisava voltar ou não. E o checklist não é para isso, né, cara? O Uhum. checklist é o seguinte, segue o checklist, pouso em frente. Uhum. Mas, enfim, vamos voltar. Aí a gente começou a fazer a manobra para voltar, o retorno. Estava começando a voltar, o motor apagou de vez. Tá, A cara. gente... Mas, como você decola contra o vento, na volta você está com vento de cauda, né? Está com Uhum. vento a favor. Então a gente pegou um vento a favor, e a gente conseguiu chegar no aeroporto, a gente conseguiu pousar, né? Então não foi um acidente, Uhum. né? E aí a gente pousou, e aquele dia estava tendo um jogo da Copa do Mundo de 2010. Eu lembro que foi o dia que a Itália foi eliminada, inclusive. Aí a gente pousou, a gente teve que empurrar o avião até o hangar, tal, viemos Uhum. toda para esse táxi empurrando o avião e tal. Aí a gente chegou no aeroclube, tava ali, tinha uma espécie de uma casinha ali que era onde os instrutores moravam, né? Sim. Moravam ali mesmo, e tava a televisão ligada, todo mundo vendo o jogo. Eu cheguei, vi aquilo, falei assim, cara, o pessoal vendo o jogo aqui, ninguém nem tá sabendo que a gente estava morto uma hora dessa. E falei assim, cara, mas Raul, você não é moleque, cara. Você agora tá com 42 anos. E você não sabia que esse avião estava queimando litro de óleo por hora, que a condição não dava para voar desse jeito? Como é que você entrou nessa? Você falando com você Eu, mesmo, né? eu falando comigo mesmo, né? A minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, cara. Ela estava gravidez de 8 meses. Cara, você tem tua mulher grávida, daqui a pouco você vai nascer um filho órfão. E, Tinha cara, tudo. aqui tá todo mundo aqui assistindo o jogo, o pessoal nem vai saber, depois vão saber, você vai ser enterrado, amanhã continua tudo do mesmo jeito, o sol continua nascendo, só você que está morto.
E, O avião vai estar voando. e Aliás, não vai estar voando de aquele novo. não, mas É. o outro sim, né? E, cara, o que você tem na cabeça? Como é que você aceitou voar numa situação tão óbvia de Uhum. insegurança, né? Aí que eu comecei a entender que a gente estava num ambiente, numa cultura de segurança tão ruim, que você, embora seja uma pessoa vivida, madura, consciente de aquilo não era algo que recomendável, de maneira alguma você poderia estar naquela situação, mas você estava, né? Porque quando você tem uma cultura de segurança ruim em volta de você, no seu ambiente, você vê, indo aí mais para segurança do trabalho, né? Você vê, ninguém está usando EPI. Por que você vai usar? Ah, lá, ó o cara Nutelinha É, querendo usar IPI. Cara, você não usa também. E no final você acaba se acostumando com aquilo, achando normal. normal. Até o dia que alguém sofre um acidente, né? Perde um dedo, alguma coisa assim. Então, foi ali que eu comecei a entender o poder da cultura de segurança no ambiente, né? É o E contexto, molda o comportamento, né, cara? exatamente. E alguns anos depois desse meu incidente, houve um acidente naquele mesmo aeroclube, em que aquele foi um acidente mesmo. Morreu o instrutor e o aluno, o instrutor com Caramba. 27 anos, se não me engano, o aluno com 22. E depois o relatório final apontou justamente problemas de cultura e de segurança.